Meu Jesus maravilhoso é minha inspiração a prosseguir, mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti. Eu sei que tu tens o melhor para mim. Há um segredo no teu coração. Oh, dá-me forças pra continuar, guardando a promessa em oração. Firme, ó Deus, está meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, As minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor. Misericórdia, graça e luz. Aleluia. Seu grande amor não cessa, eterno, não tem fim. Quão grande és tu, Senhor, quão grande és pra mim. A graça é meu refúgio, descanso no teu poder. Maravilhoso és pra mim. Firme, ó Deus, está meu coração, Firme nas promessas do Senhor. eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. pois o que chora aos pés da cruz, Clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor. misericórdia, graça e luz. E mesmo quando eu chorar, As minhas lágrimas serão para regar a minha fé, e consolar meu coração. pois o que chora aos pés da cruz, Clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor. misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e luz. Eu queria, nessa noite em que nós estamos aqui fazendo parte dessa celebração, desse culto das famílias, e eu sei que vocês tiveram banquetes, com certeza, neste mês, de palavra, de ministração, de mensagens sobre famílias.
e com certeza com muita profundidade, com certeza com muita autoridade, e que certamente edificou, que certamente tocou o coração, que certamente confortou os corações, que certamente fortaleceu os laços da família. E nós sabemos o quanto tem sido difícil, né? A questão familiar no mundo cada dia mais antifamiliar. E eu estou aqui também para compartilhar um pouco disso, para acrescentar mais alguma coisa, talvez mais no intuito de fazê-los lembrar, talvez nos lembremos daquilo que muitas vezes estamos negligenciando, do que exatamente instruir alguma coisa que não estamos percebendo. Talvez trazer à memória aquilo que muitas vezes tem sido negligenciado e que enfraquece muitas vezes os nossos vínculos familiares. Eu queria que você abrisse a palavra de Deus em Atos, no capítulo 16, do versículo 19 em diante. Opa! Enquanto você abre, eu bebo uma aguinha aqui. Tá bom. Pode deixar aqui? Obrigado. Atos 16, capítulo 16, versículo 19. Deixa eu pegar o óculos aqui. O pastor Honório perguntou se eu preciso de óculos. Eu não preciso não, de vez em quando eu uso porque é charme. Diz assim a palavra de Deus: vendo os senhores da jovem que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam a Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. Apresentando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos pregam costumes que nos é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. A multidão levantou-se unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com vara. Havendo-lhes dado muitos açoites, lançaram-nos na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. Ele, tendo recebido tal ordem, lançou-os no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. De repente, sobreveio um terremoto tão grande que os alicerces do cárcere se moveram, abriram-se todas as portas e foram soltos os grilhões de todos. Acordando o carcereiro, e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, pensando que os presos tinham fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. O carcereiro pediu luz, saltou dentro e todo trêmulo prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então tirou-os para fora, dizendo: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? Responderam eles: crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Amém? Vamos ter uma palavra de oração. Fecha os teus olhos. Ó Deus, obrigado por esta noite, obrigado pela oportunidade inegociável, incontestável, imensurável de estarmos aqui reunidos como igreja para te adorar. Obrigado, Senhor, fala conosco, ministra aos nossos corações, alimenta-nos, Senhor, com a tua palavra e faça com que de fato sejamos famílias de Deus, mais cheias do Senhor, mais potencializadas no Senhor. Fala conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu sempre que leio essa passagem bíblica, algumas perguntas sempre vêm. E essas perguntas são, às vezes, muito provocativas, porque, mais do que ter respostas de Deus, a gente precisa ter as melhores perguntas, perguntas que provocam, as perguntas que nos provocam, as perguntas que
que mexem com o nosso interior, mexem com as nossas percepções, com as nossas emoções, com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos, mexe com a realidade até da nossa condição de fé, de vida com Deus. E eu olho para esse texto e vejo Paulo e Silas ali apenas fazendo a obra de Deus e por viver a verdade, a sinceridade, por não ter medo de confrontar os hábitos, aquilo que estava acontecendo. Eles foram sujeitos a açoites, a surra, e foram levados presos no interior do cárcere, acorrentados, amarrados a um tronco sem mexer, de uma forma da mais agressiva que se pode imaginar. E esse quadro é um quadro difícil, além de surrados, cheio de dores, de indignação, de dores emocionais, dores físicas. A palavra de Deus diz que num dado momento, aqueles dois homens começaram a orar e cantar hinos a Deus. E a palavra de Deus não só fala que eles oraram e cantaram os hinos, mas que os outros presos, aquele tanto de gente encarcerada, aquele tanto de gente dura, se calaram e começaram a ouvir. As perguntas que não podem calar é a seguinte: como é que se pode ter tanta força? Como é que se pode orar e cantar louvores, né, nas circunstâncias em que eles se encontravam? Já pensou nisso? Uma circunstância de dor, eles tomaram tanta chicotada, tanta varada, que certamente as feridas, a dor, era incalculável. Eles estavam amarrados, eles estavam jogados, eles estavam presos de uma maneira brutal, como se fossem marginais do mais alto nível da marginalidade. Como poder orar, como poder cantar numa condição como essa? Numa circunstância dessa, num estado físico e emocional desse. Da mesma forma que a pergunta continua: que tipo, se não bastasse o fato de orarem e de cantarem, que tipo de oração e que tipo de adoração, de louvor, de canção que eles estavam fazendo naquele momento, que eles estavam expressando, que eles estavam manifestando, a ponto de fazer calar aqueles presos. A ponto de emudecer aqueles presos de tal forma que trouxeram eles a atenção, que trouxeram eles o ouvido, que trouxeram eles a escutar. São perguntas que a gente tem que se fazer. Porque não é fácil. O ambiente era completamente hostil. O ambiente era completamente contraditório. O ambiente de um cárcere, o ambiente de uma cadeia, de um presídio, não é um ambiente tranquilo, não é um ambiente sereno, não é um ambiente de gente boa, não é um ambiente de gente flexível, não é um ambiente de paz, mas é um ambiente de revolta, é um ambiente de maldade, é um ambiente de agressividade, é um ambiente de medo, porque o medo
de um com o outro, porque um não pode dar espaço, porque um cutucão numa pessoa já é sinônimo que o outro vai matar o outro. É um ambiente de indignação, de revolta e de tudo que é contraditório, de intolerância. De tudo que é contraditório, aquilo que se possa aquietar. Não é um ambiente de quietude, que louvor. Que tipo de louvor, que tipo de oração que se faz, que faz as pessoas quietarem? É um ambiente de conflito, que faz esse ambiente mudar. E aí, se não bastasse, né? Era um ambiente corrompido, de corrupção. Porque ali tudo era... Corrupção é o ato de corromper. Nós estamos muito craques nisso ultimamente, nunca se falou tanto em corrupção. O difícil é que a gente só olha para os políticos, mas se esquece da corrupção que a gente comete, que a gente vive, e que vive ao redor da gente, que vive às vezes dentro da casa da gente. Porque corrupção é o ato de corromper. Corromper é perverter, corromper é infectar, corromper é tornar podre, apodrecer. E aquele ambiente era um ambiente de corrupção, ambiente podre, infectado pela maldade, pelas distorções, pela perversão. E naquele ambiente, quando Paulo e Silas oraram e cantaram, tudo mudou. Às vezes, até dentro da igreja, quando o grupo louvor está cantando, você tem que cutucar a mão, para de conversar e cante. Preste atenção. Né? Até onde não devia ter, às vezes acontece isso. Acontece uma dispersão. Um ambiente propício para o louvor, propício para a oração, que muitas vezes você não tem essa atenção total, essa quietude, essa entrega, como teve aqui, num ambiente completamente contraditório. Eu entendo que, e posso pensar que essa oração e esse cântico que Paulo e Silas cantaram, não era uma oração do desespero. Eles estavam sofrendo, eles estavam com dor. Mas não era aquele tipo de oração desesperado. Senhor, me tira daqui. Senhor, isso não é justo. Senhor, não pode acontecer. Senhor, eu sempre fui servo seu. Senhor, eu estava fazendo a sua obra e olha o que me restou. Senhor, isso não é justo. Onde estás, ó Deus? Eu imagino que se ele fizesse isso, ele não calaria aqueles presidiários, porque presidiário marginal, se você chegar para ele e falar assim, você foi preso justamente, ele fala, não, foi uma injustiça, eu não fiz nada. Eu não fiz nada, eu sou bonzinho. Eu me defendi, foi por defesa própria. Eu fui ofendido e aí eu atirei. Quantas vezes você atirou? 350 vezes, mas só por defesa. Pergunta o marginal e ele nunca se sente culpado. Ele se auto-justifica o tempo todo. E você acha que se aqueles caras vissem Paulo e Silas falando assim, ô Senhor, ih, lá mais uma lá que se acha inocente, olha lá gritando, vai, grita mais, grita, vai que ele não está te escutando. Eu não imagino isso. Eu não imagino que não podia ser aquele cântico, e vai, Senhor, e destrói os inimigos, e arranca com todo mundo, e arrebenta com todo mundo. Mas eu imagino, tem horas que é bom fazer isso, mas eu não imagino isso aqui, essa hora. Eu imagino aquele louvor que engrandece e agradece ao Senhor. Tu és grande, Tu és Senhor, te agradeço,
Te louvo, te exalto, apesar das dores que sinto, apesar do sofrimento que passo. Seja louvado, Senhor, porque eu confio em Ti. Seja exaltado, Senhor, porque o Senhor é meu Deus. Isso faz calar aqueles que se acham que podem gritar de todas as formas. Sabe por quê? Porque Paulo e Silas jamais teria uma crise de propósito. Ou seja, o que é isso, né? O desespero. O que é o desespero? O desespero é o sofrimento sem propósito. Para aqueles que não têm um propósito maior na vida do que a autossatisfação, sofrimento é terrível, é desesperador, é perturbador. Mas para quem tem um propósito maior na vida, o sofrimento é uma grande, às vezes, oportunidade de louvar, exaltar a Deus e falar e fazer calar a voz dos inimigos. E eu creio nisso, que Paulo e Silas cantavam com o propósito de exaltar, e usavam aquele momento para cantar, para exaltar a Deus, porque eles tinham um propósito de servir, um propósito de viver para a glória de Deus. E quem tem um propósito desse, não se desespera. Ele sente, ele emborca, ele chora, ele pode dizer que está doendo, mas ele diz, eu espero em Ti, eu canto para Ti. Você imagina a força que eles devem ter feito para orar e ser audível a sua oração, de tal modo que se calassem todo mundo. Você viu a força para cantar? Porque para você cantar naturalmente já é difícil. Com uma emoção um pouquinho maior já fica difícil afinar e lembrar. Imagina com um sofrimento como é que é para cantar. Mas quando você tem um propósito, aquele louvor sofrido, doído, ele é como uma orquestra tocando o céu. E o propósito de Paulo e Silas, com essa oração e com esse louvor, não era amaldiçoar aquelas trevas, amaldiçoar aquele lugar, mas acender tochas, né? Acender, ser luz naquele lugar, dissipar as trevas daquele lugar, e de todos os lugares que eles estivessem. E eles sabiam que a oração e o louvor fazem isso. Às vezes a gente fica pensando, mas como é que é isso? Como é que pode... A gente fala muito de louvor, a gente fala muito de oração, mas como é que está a nossa oração, o nosso louvor em família? Quando eu olho para esse quadro, por que eu estou falando dessa palavra? Pode parecer que não tem nada a ver com família. Mas eu queria fazer uma analogia aí com a família. Nós estamos vivendo num ambiente completamente hostil à vida familiar, com princípios e fundamentos estabelecidos pela palavra de Deus. Nós estamos invadidos na nossa casa o tempo todo com tudo quanto é tipo de porcaria. Tudo quanto é tipo de superficialidade, modismos, modos de falar, modos de agir, inundações na televisão, no rádio, tudo quanto é lugar. O ambiente que nós estamos vivendo, mesmo por mais que a gente não queira, é um ambiente hostil, o mundo é hostil. E como é que eu posso calar essa voz do mundo? Não no sentido de amaldiçoar o mundo. Eu tenho aprendido e tenho dito que o grande problema não é o crescente aumento das más paixões, mas é a diminuição contínua das boas paixões. Talvez porque não é o mal que esteja forte, mas o bem que está fraco. Então ali
Aqueles dois eram muito pouco diante daquele contexto, mas quando eles oraram, quando eles cantaram, diante do sofrimento, mudou todo aquele contexto. Eles fizeram calar esse sistema, eles fizeram calar essa ambientação que era o cárcere, como a gente pode fazer calar as investidas, as influências do mundo sobre a vida da nossa família. Como a gente pode fazer emudecer todos aqueles que tentam distorcer as coisas da nossa família. Porque não se engane, vai haver sempre. Nossos filhos estão pequenos, eles ainda conseguem, mas eles estão cheios de um sistema tentando influenciar, e tentando falar, e tentando agredir, e tentando contaminar, tentando corromper os valores. Infectar, apodrecer os valores. E aí eles vão crescendo nas escolas, o ambiente não é nada saudável. E aí eles vão crescendo mais e vão enfrentando isso. E nós também estamos nesse contexto. E o que nós estamos fazendo? Nesse contexto que nós estamos fazendo, tentando proteger, tentando segurar, tentando proteger, e não estão vendo a sutileza disso. Nós estamos vivendo nesse contexto. Há um ambiente completamente hostil. A corrupção não é só roubar dinheiro, corrupção é infectar, é apodrecer os valores absolutos, os valores inalteráveis, os valores inegociáveis da palavra de Deus dentro do seio de uma família. E quando a gente canta, quando a gente ora de verdade, muitas vezes, eu conversando com muitos pais, e eu falo para eles, olha, eu aprendi uma coisa, nós não temos que tomar decisões para os nossos filhos, mas nós temos o dever de fazer com que os nossos filhos vejam as decisões que nós tomamos. A gente quer que os nossos filhos orem, cantem louvores, mas a gente não canta. Quantos você tem cantado? Na igreja eu canto, pastor. Quando eu chego lá, eu levanto, eu canto, eu oro, em casa, cantar mesmo. Cantar um cântico de adoração, cantar um cântico de agradecimento, juntar a sua família e vamos cantar, e vamos emudecer essa influência. Está difícil, a coisa está difícil, a coisa está apertada, a coisa está distorcida. Ore, cante, clame ao Senhor. Senhor, está nas tuas mãos, porque eu sei que o Senhor é Senhor da minha vida, da minha família. E eu não desisto. Eu posso emudecer esse mundo, eu posso emudecer essa voz que está tentando convencer meu filho, convencer meu marido, convencer a minha esposa. Eu tenho que orar, eu tenho que cantar. E cantar não só no sentido da música, mas cantar no sentido da expressão de vida, né? Antigamente os profetas alertavam o povo sobre a morte. Hoje os profetas modernos têm que alertar o povo que você ainda está vivo. Você não morreu, não. Você está vivo. E a vida está te esperando. Viva, cante. Exalte. Alegra-te. Né? Antigamente era só assim, você vai morrer. Olha as punições, olha isso, olha aqui. Agora não, você está vivo. Lembre-se que você está vivo, não é para você valorizar a vida e esquecer da morte, porque eu tenho um pensamento, talvez eu possa estar enganado, mas compartilhar com você, que o pessoal tem medo da morte porque não sabe o que é vida. Porque se ele valorizar a vida, ele não tem mais medo da morte. Porque ele sabe que a morte é o começo da vida eterna. E isso não pode ser assunto para depois, isso é assunto contínuo na nossa vida daqueles que creem, principalmente da família. O propósito nosso, gente, como família, quando eu falo em cantar, quando eu falo em orar, é exatamente isso. É parar de amaldiçoar as trevas, é acender tocha mesmo. É acender a luz. Porque as trevas não podem apagar a luz, mas um focozinho de luz pode dissipar trevas.
E às vezes a gente fica o tempo todo, olha, pastor, você está vendo a imoralidade? Você está vendo, pastor? Esse mundo está imoral. Eu sei, está mesmo. Só que nós não esquecemos da nossa. Sabe que nós temos muita imoralidade com Deus? Sabe qual que é uma imoralidade com Deus? Desejar uma vida melhor mais do que você deseja a Ele. Você já é imoral. Nós somos imorais. Não estou apontando dedo para você, não. Estou no mesmo barco. Tá? Porque quando eu falo aqui, eu falo de nós. Não é? Todas as vezes que eu desejo a vida e desejo as coisas da vida mais do que eu desejo a Deus, eu estou sendo imoral. Às vezes a gente quer tanto amaldiçoar as trevas, às vezes a gente quer tanto olhar para os erros, a gente está tanto assim que a gente está esquecendo de cantar um cântico novo, um cântico do bem, um cântico da força, um cântico que faz calar e faz ouvir. Pastor, não adianta não, meus filhos não ouvem, meus filhos não ouvem. Pô, mas se nesse lugar eles ouviram, então talvez você não está cantando o cântico de Paulo, talvez você não está orando a oração de Paulo e de Silas. Talvez você está mais preocupado com o seu sofrimento do que fazendo do seu sofrimento um grande momento de louvor e adoração a Deus. Eu sei que é difícil, mas isso faz calar o pior dos ambientes, a pior das circunstâncias. Isso também vai fazer tem que fazer os seus filhos ouvirem. Os nossos filhos ouvem não as nossas palavras, mas eles ouvem as nossas ações. Assim como Deus não ouve as palavras que saem do meu lábio, mas Ele ouve as palavras que saem do meu coração. Uma das coisas interessantes dessa passagem é que olha que coisa fantástica. Quando o carcereiro percebeu que o negócio moveu e alguma coisa aconteceu, e as correntes abriram, as celas se abriram, tudo se abriu, ele pensou, estou liquidado. Porque abrir cela, os presos era tão terrível que a primeira coisa que um preso faz é o seguinte, ele acha que liberdade é fugir, é sair, é ir embora, é sair desse lugar, é sair dessa circunstância. Eu sou livre. Imagina abrindo, se não abrir, você já está ficando lá o tempo todo calculando como é que eu vou sair daqui. Como é que eu vou sair daqui? Agora abre. Mas que dizem, quando ele chegou lá desesperado, que ele olhou, os presos estavam tudo ali, ninguém tinha saído do lugar, ninguém tinha fugido. Ali eles tiveram um encontro com a liberdade a partir daquele louvor, daquela oração, porque eles não fugiram, eles não saíram, eles não precisavam mais fugir, porque eles eram livres sem ter que sair do lugar. Tem muita gente, tem muito cristão que acha que a única forma de tirar a influência do mundo, do sistema, da sua família, é ir para o mosteiro. É ir para uma fazenda no meio do Pantanal, porque vem jacaré e lá é convertido. E aí ele acha, eu estou lá, não vou influenciar meu filho, essa tecnologia não vai chegar, não vou pôr internet, não vou pôr cabo total, eu não vou pôr televisão, eu vou ficar ali escondido, vou proteger a minha família. Não. O que protege de fato a família da gente é a gente acender o coração, é a gente exaltar mais a Deus do que o mundo, é a gente ter um comprometimento com Deus maior do que a gente tem com a gente mesmo. É os nossos filhos, a nossa família ver o tamanho do meu compromisso, da minha entrega, da minha devoção a Deus. Esse é meu louvor a Deus, é saber que as circunstâncias mais difíceis que elas estejam, eu vou gemendo, eu vou doendo, eu vou com toda a força que eu puder, eu vou com todo esforço, mas eu vou dizer que meu Deus vive e que Ele é soberano. Amém? Você sabe o que eu acho? Que a gente está ficando num aspecto muito difícil, porque a teologia do sucesso
adentrou dessa forma na igreja, que acha que a única forma de louvar é pelo sucesso. Fica difícil lidar com o sofrimento, fica difícil lidar com as adversidades, fica difícil lidar com a ambientação contrária, fica lidar com o contraditório, porque a gente não amadurece. E a maturidade é exatamente lidar com o contraditório sem se perder na contradição. E maduro nada mais é do que ser igual a Jesus. Viver como Jesus viveu. E eu vejo Paulo e Silas não anunciando o cristianismo que eles creem. Eu vejo eles, através do louvor e da oração, anunciando o Cristo que eles creem. O Cristo. Eles se fazendo como Cristo. Eles adorando como Cristo. Eles ali como Cristo. Aí não tem porta que não abra, não tem corrente que não arrebente, não tem grilhão que se não desfaça. Em nome de Jesus. Às vezes a gente vai sendo muito fatalista, muito derrotista. Esse fatalismo que faz com que as pessoas fiquem o tempo todo preocupadas com o diabo, com o inimigo. Ele é real, mas eu também aprendo que o diabo, ele não se preocupa tanto com o fato de você ter um comportamento irrepreensível diante dos homens, desde que você não seja sincero diante de Deus. Porque aquele que é sincero diante de Deus, o diabo fica louco. Aquele que se derrama, aquele que adora, aquele que diz, Senhor, está doendo, eu sou fraco, eu não aguento, mas eu continuo adorando ao Senhor. Eu sei que vocês têm os seus problemas. Eu sei que muitos de vocês atravessam adversidades. Eu sei que há contradições que nós muitas vezes deparamos na nossa família e que pensávamos, isso eu jamais pensaria que pudesse acontecer comigo. Eu sei que muitas vezes a gente depara com situações e realidades que a gente diz assim, meu Deus, mas onde foi que eu falhei? Onde foi que eu errei? O que é que aconteceu? E a gente fica batendo na ponta da faca o tempo todo, pensando. E o que foi, o que eu deixei de fazer, e esquece no que eu tenho que fazer agora. Pior do que o pecado que eu cometi lá atrás, no passado, é o pecado que eu cometo agora. E é o pecado da negligência. Eu preciso cantar para Deus. Eu preciso adorar a Deus acima de tudo. Eu não posso olhar para a minha circunstância. Eu não posso olhar para a condição que me dá. É isso que faz calar tudo ao meu redor. É isso que faz calar a hostilidade que está ao meu redor. É confiar em Deus. Não é fácil. O inimigo, sim, é astuto. O inimigo, sim, ele vem com tudo. O sistema está aí impregnado e corrompendo e corroindo tudo. E a gente muitas vezes vai achando que é normal, e vamos se adaptando, e quando a gente percebe, foi. Não há um julgamento aí não. Essa é uma realidade que todos nós estamos vivendo. Não há uma regra certa, não há uma regra direita, faça isso não é linear. Porque se fosse... pais bons teriam sempre filhos bons, mas muitas vezes pais bons têm filhos distorcidos e pais ruins têm filhos ótimos. Então não é uma regra, não é uma linearidade, faz A que você chega a B. Não. Mas há uma postura, há uma priorização, há algo que Paulo e Silas demonstravam aqui, que não há dor, não há sofrimento que os leve ao desespero de desistir, de gritar, de reclamar, de rebelar, de sair, de qualquer coisa desse tipo. Mas eles continuaram orando, eles continuaram adorando. E uma adoração que não focou eles, mas focou a Deus. Nós temos isso lá em Números, se não me engano, Números capítulo
Crônicas, melhor dizendo, capítulo 20, com o rei Josafá, não é? Josafá, não é? Que dava contra os 3 inimigos. E o rei, quando vieram os 3 inimigos, você já imaginou Araguari invadido por Uberlândia, Campinas e São Paulo de uma vez? Quem é de Araguari aqui já está perdido. Não, era assim a situação. Está lascado. Qualquer um sozinho já dava para destruir tudo. Os 3 juntos. O que ele fez? Juntou todo mundo e rasgou as vestes e foi clamar a Deus. Não é? Senhor, qual que foi? Senhor, nós, mais ou menos assim, nós não temos o que fazer e nem sabemos o que fazer. Ou seja, eu não tenho mesmo o que fazer e nem sei por onde começar. Não sei o que fazer, mas os meus olhos estão postos. Essa é a oração de Paulo Silas, essa é a oração da família. Sabe o que Deus falou para ele? Não foi? A peleja não é de vocês, é? Sabe o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar a turma e vai o quê? Vai vai sair lá para fora e louve e vamos ver o que eu vou fazer. E o que foi que Deus fez? Os inimigos se destruíram, não sobrou nenhumzinho para contar a história, e ainda Deus falou, vai lá e pega o despojo. Olha só que coisa fantástica. Isso pode acontecer com a sua família, não é? Se o seu foco é Deus, talvez você diga assim para mim, porque muita gente, às vezes a gente quer administrar o inadministrável. A gente acha, comigo não, eu dou conta, eu dou um jeito, né? Fica parecendo aquela relação que muitas vezes eu faço, escola bíblica, eu faço assim, tem um certo João. Esse João, eu vou até mudar, vou pôr o nome assim, Honório. Tem um certo Honório. E a gente só pode fazer isso porque ama e porque é amigo. Ele é casado, mora de aluguel, tem 10 filhos, a sogra, o sogro mora com ele, vive doente, ele tem um monte de cachorro e gato que ele cuida, ele está endividado, e ele ganha um salário mínimo por mês. Agora tem um outro Honório. Esse outro Honório, ele é casado, mora de aluguel, tem 10 filhos. A sogra, sogro mora com ele, vive doente. Ele tem um monte de bicho morando na casa dele, ele está endividado, só que ele está desempregado, ele não tem salário. Qual que está pior? Qual que está pior? O problema sabe o que é? Não é quem está pior, mas é qual a diferença, melhor dizendo, dos dois, porque o que tem salário, dá para administrar esse negócio? Mas ele sempre acha que dá. Não, o pastor vai lá orar, não, mês que vem eu vou conseguir, pastor, ora para isso aqui, porque se isso aqui acontecer e eu ganhar ali, tirar daqui, vender ali, trocar daqui, tirar daqui, pôr lá, vai acontecer, e o buraco vai. Mas o outro que não tem nada diz assim, Senhor, eu não sei o que fazer, eu não tenho o que fazer, eu não tenho para onde tirar, não tenho nada de Senhor, meus olhos estão postos em Ti, eu confio, eu me rendo a Ti, só o Senhor. Quem está melhor? Então, muitas vezes, essa é a oração que pode ser. Essa é a oração. Né? Tem um ditado do mundo que diz assim, muitas vezes a pessoa diz assim, né? Ditado popular, se correr, se ficar, mas o cristão que canta, que ora e que ajunta a sua família diz, se juntar, o bicho foge.